Seja muito bem-vindo a mais um devocional aqui do SEI Caraí. Vamos orar para a gente começar esse devocional? Pai, eu quero te agradecer pela sua presença, pela tua graça. Nos dá a tua graça, Senhor, que é maior do que todas as riquezas. Em nome de Jesus, obrigada pela tua presença, obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada por todas as bênçãos inestimáveis que o Senhor tem nos concedido. Obrigada por ser quem Tu és. Obrigada por ser o nosso Pai. Obrigada pelo privilégio de sermos Teus filhos. Obrigada, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente, obrigada por tudo que Tu és. Em nome de Jesus, nos conduza a esse devocional. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amados, como vocês sabem, a gente iniciou o ano com o tema Juntos por um Propósito. E ao longo dos 6 bimestres do ano de 2025, cada bimestre nós vamos falar de um tema. Nesse primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, a gente vai estar falando de Seja Feita a Tua Vontade. E eu queria convidá-los a refletir sobre esse tema que a gente vai falar agora nesse mês, nesse primeiro bimestre, né? Nesse subtema Seja Feita a Tua Vontade. O que é Seja Feita a Tua Vontade, né? O que é priorizar a vontade de Deus acima da nossa? Tem um modelo de oração que Jesus fez, que eu gosto muito para exemplificar isso, que é a oração que ele fez no Getsemane. Ele falou assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, o que isso significa? Significa que muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? E quando é o caso, e que eu arrisco dizer que talvez seja a maioria das vezes, a gente precisa submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Mas como conhecer a vontade de Deus, né? Teve um tempo, assim que eu me converti, que eu vou compartilhar com vocês, teve um tempo que era muito fácil de ouvir a voz de Deus, principalmente quando era não. Quando era não, era muito claro, ele sempre deixou para mim muito claro. E pela graça e pela misericórdia dele, né? Mas teve um determinado momento de uma pergunta, de um direcionamento para minha vida que eu fiz a Deus: Deus, eu devo fazer isso? Não devo? E ele não falou nada, ficou em silêncio. E eu, novinha, né, ali no início da caminhada, falei assim, quer dizer, já estávamos 2, 3 anos aí na caminhada. Eu falei, quer saber? Ele não falou nada, quem cala consente. Fui lá e fiz. Obviamente me dei mal, né? E porque eu precisava ter esperado sim ou não antes de agir. E aí eu fui falar com Deus, falei, Deus, mas por que dessa vez o Senhor não falou não tão claro? Por que dessa vez foi diferente? E ele me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, isso acho que tem mais de 20 anos, eu nunca mais vou esquecer. Ele disse, filha, quando o neném é pequeno, a gente corre atrás dele, a gente grita para ele não botar o dedo na tomada, a gente corre atrás e segura quando ele não sabe andar direito e vai cair, ou tá aprendendo ainda a andar. Quando a neném cresce, quando a criança cresce, ela já tem entendimento, então ela já sabe que não vai machucar, ela já sabe que não pode botar o dedo na tomada, então o tratamento com essa criança também muda. E ele falou para mim, agora você cresceu, agora você tá maior, eu não preciso mais gritar para você me escutar, eu não preciso mais falar, ei, não. Agora, filha, se você quiser me ouvir, você vai ter que chegar tão perto de mim a ponto de ouvir as batidas do meu coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que para conhecer a vontade de Deus, muitas vezes é necessário estar, muitas vezes não, é sempre necessário estar em comunhão com Ele. E como que a gente tem comunhão com Deus? Conhecendo a Deus, lendo a palavra, orando, falando com Ele. Então é muito importante que a gente não abra mão do nosso tempo a sós com Deus, que a gente dedique tempo à oração, que a gente dedique tempo à leitura da palavra, que a gente dedique tempo a esse a sós com Deus, que a gente chegue perto dele, chegue tão perto a ponto de ouvir as batidas do coração dele, e assim conheceremos
conheceremos a boa vontade do Senhor. A palavra também fala para transformar, renovar a nossa mente, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e então conhecereis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não tem como a gente renovar a nossa mente enchendo ela de coisas que não tem nada a ver. Quanto tempo a gente passa vendo série, quanto tempo a gente passa vendo filmes, quanto tempo a gente passa fazendo tantas outras coisas, enchendo a nossa mente com tantas outras coisas que não a palavra de Deus. E você me pergunta, missionária, você está dizendo então que eu tenho que ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, eu não posso ver filme, não posso ver série, eu não posso fazer nada disso? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa escolher aquilo que entra na nossa mente. A gente precisa escolher aquilo, as coisas que a gente vai colocar diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e da nossa mente. E a gente precisa priorizar a palavra de Deus, a gente precisa ter esse tempo diário a sós com Deus, em oração, sempre que tiver uma chance, ler a Bíblia, estudar, ler livros também, mas sem abrir mão de ler a Bíblia. Então isso é muito importante. E claro, né, em oração, e Deus vai nos direcionando. Deus tem, eu não vou aqui entrar no mérito de como Deus fala, porque Deus tem milhares de formas de falar com a gente, mas via de regra, normalmente é pela palavra. A gente está lendo ali a palavra, o texto salta aos nossos olhos, a gente entende, o Espírito testifica que é Deus falando com a gente, né? É uma coisa que não dá para explicar, só vivendo, né? Quem já viveu sabe. E é uma coisa que a gente precisa pedir em oração. Pai, testifica se é o Senhor falando. E o fato é que Jesus, ele, naquela oração do Getsemane, ele sabia qual era a vontade de Deus, é óbvio. Mas mesmo assim ele pediu. Então, gente, não é pecado a gente pedir coisas, né? Falar, pai, eu não queria fazer isso, eu sei que o Senhor quer que eu faça outra coisa, mas não é o desejo do meu coração. Eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto não fazer isso, mas pai, mais importa te obedecer, mais importa fazer a tua vontade. Então, que todos os nossos pedidos ao Senhor venham acompanhados do contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, porque mais importa obedecer, mais importa porque a nossa vida é para Ele. Fomos convidados, queridos, a morrer todos os dias. Quando Jesus nos chamou para ir carregar a nossa cruz não é nossa sogra, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, marido, esposa. Nossa cruz é a nossa carne, é a nós mesmos, somos nós mesmos. Então, tomar a cruz significa morrer para nós todos os dias, para as nossas vontades, para os nossos sonhos, para os nossos pecados, para os desejos pecaminosos e para os desejos muitas vezes que são lícitos, porque muitas vezes temos desejos de fazer coisas lícitas que não são da vontade de Deus. Por exemplo, Paulo, ele queria pregar nas províncias da Ásia, Bitínia, eu acho também, e é um desejo bom, é um desejo puro, é um desejo digno de louvor, não é? Ele queria falar de Jesus numa determinada região. Isso não é maravilhoso? É. Mas ele entendeu que essa não era a vontade de Deus, porque o Espírito Santo o impediu. E depois ele foi entender que ele precisava ir para a Macedônia. Então, muitas vezes, a gente precisa abrir mão de coisas lícitas, coisas boas, mas que muitas vezes podem não ser a vontade de Deus para a nossa vida. Entende? Então, colocar a vontade de Deus acima da nossa é muito importante. Por quê? Porque isso é o verdadeiro cristianismo. Sem isso a gente não pode se dizer cristão. Porque ser cristão é ser pequenos cristos, é nos parecermos com Cristo. E como seremos cristãos se não fazemos a vontade do nosso Pai? Mais importa obedecer. E a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre ela é confortável. E ela é boa, perfeita e agradável para Deus. Claro que em determinado momento também será pra gente, porque toda a vontade de Deus, ela é boa para nós ao seu final, mas nem sempre ela nos parece momentaneamente boa, perfeita, agradável ou confortável, percebe? Então muitas vezes obedecer a Deus vai doer.
vai ter que abrir mão, porque a lógica do reino, ela é diferente da nossa lógica humana. A lógica do reino é perder para ganhar, é morrer para viver, o último é o primeiro. Então, a gente precisa entender que a gente não vive de acordo com as regras, a gente vive nesse mundo, mas a gente não vive de acordo com as regras desse mundo, a gente vive de acordo com as regras do reino. Então, eu quero te convidar, nesse momento de devocional em que você está assistindo, a você orar ao Senhor e colocar toda a sua vida diante dele. Fala: Pai, tudo que tiver na minha vida que o Senhor quiser manter, mantém, aprimora. Mas, Pai, tudo que tiver na minha vida que não for da tua vontade, tira, me ajuda, me mostra, porque eu quero cumprir a tua vontade plenamente. E que, ao invés de determinarmos ou acharmos que podemos determinar para Deus fazer alguma coisa na nossa vida, porque não é, graças a Deus, o nosso papel, não nos cabe determinar nada para Deus, porque não é Ele que nos serve, somos nós que o servimos. Nós precisamos nos submeter à vontade dEle. Percebe a diferença? Não nos cabe determinar ou não aceitar, mas nos cabe nos submeter, conhecer a vontade dEle e nos submeter a ela. Então precisamos buscar conhecer qual é a vontade de Deus. E aí sim, pedirmos: Senhor, me ajuda a me submeter à tua vontade. Que a nossa oração possa ser mais para que o nosso coração se submeta à vontade dEle. Que a nossa vida seja mais parecida com a vida de Jesus. Que as nossas atitudes sejam mais parecidas com as atitudes de Jesus. Que Ele nos ajude a perdoar mais, a amarmos mais, a sermos mais parecidos com Ele a cada dia. E que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na nossa vida. Amém, queridos? Por hoje é só. Que Deus continue abençoando muito a sua vida e que a vontade do Senhor possa se cumprir na nossa vida e que possamos nos submeter a ela. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau e até a próxima.